mas a água está descendo, né? É, Bom, gente, primeiro, boa tarde, quero cumprimentar todos aí, agradecer a oportunidade aí em nome da CNB, nosso presidente Miróclis, nosso amigo Mário e Monalisa, que sempre estão muito presentes aqui no Ministério, e dizer que a gente sempre está à disposição aqui no Plano Nacional de Saúde. A ideia hoje aqui é trazer um esclarecimento sobre uma oportunidade que está aí, que vence agora no dia 25, né, do 6, já está aberto já há algum tempo, e que talvez muitos de vocês, a gente já tem aqui uma informação, já conseguiram cadastrar projetos, né, que a gente está identificando, assim, qual é o objetivo nesse momento? A gente tentar entender qual é o tamanho dessa demanda, qual é o tamanho da expectativa que existe aí em relação a tudo isso que vocês estão vivendo, né? Ouvindo aí os amigos aí, a chuva voltou, né? Muitos aí estão com a água perto da porta do hospital, e a gente entende que a gente precisa estar sensível a isso e até entendendo quais são as necessidades para ver de que forma o Ministério da Saúde pode auxiliá-los, né? Então, eu fiz uma pequena apresentação que eu gostaria de compartilhar com vocês, é muito operacional do ponto de vista mesmo da apresentação das propostas. Só queria que vocês me confirmassem se está aparecendo aí para vocês, né? Ok. E falar de alguns canais de informações que são importantes para que a gente possa otimizar e melhorar a nossa comunicação com vocês. Bom, esse é o InvestSUS, possivelmente a maioria de vocês já devam ter acessado por alguma solicitação de recursos, não só da questão de recursos de emendas parlamentares ou como da própria programação do Ministério, como também da questão do crédito consignado, né? Então, essa é uma ferramenta onde a gente centralizou todos os acessos, todas as solicitações de recursos federais aqui, pelo Fundo Nacional de Saúde, né? Então, é investsus.saude.gov.br. Acho que é importante a gente alinhar essa informação aí. É uma ferramenta que está disponível para estados, municípios e prestadores de serviços SUS solicitar os investimentos e as necessidades de recursos, junto aqui ao governo federal, ok? Como é que acessa essa ferramenta? Ela acessa por meio de CPF individual de cada um de vocês, né? Onde há necessidade de, se você não já não tem cadastro, é importante clicar aqui, ó, no novo por aqui e realizar aquele cadastramento de acordo com o perfil de cada um de vocês, né? E lá a gente vai, por meio das nossas superintendências ou até do próprio DataSUS aqui, vai fazer a liberação do acesso a essa ferramenta. Depois que fizer esse primeiro acesso, a gente sugere que vocês façam acesso pelo GovBR, que é o tanto quanto mais ágil e mais fácil de fazer o acesso da ferramenta, tá? O que é importante dizer? Que essa ferramenta ela não é só, por exemplo, para o provedor, para o responsável, mas é para a área de contabilidade, para a área de captação de recursos, de prestação de contas, todo mundo que está envolvido dentro do procedimento aí de financiamento federal, tá bom? E aí essa tem a telinha, né? Eu usei aqui um exemplo aqui de um fundo municipal, mas aqui pode ser uma Santa Casa, um hospital de apoio, né? Uma instituição que faz parte aí do nosso Sistema Único de Saúde. E a gente tem aqui diversas funcionalidades dentro dessa ferramenta, né? Desde a habilitação, que é muito comum para quem celebra convênios conosco, no sentido de comprovar a situação fiscal e os documentos que são exigidos pela portaria interministerial 33, o cadastro de cada um de vocês. E tem essa terceira aqui que está assinalada, que é a parte de recursos. Aqui é onde se solicita os recursos aqui para o Ministério da Saúde, onde a gente divide isso em algumas coisas. Eu coloquei aqui umas outras ferramentas, mas não se aplica muito aqui à nossa discussão de hoje, ok? E aí, como é que vai funcionar, gente? A partir do momento que vocês clicam lá em recursos, vocês vão ter três opções, né? Emendas, programa e do novo PAC, né? Então, nesse caso aqui que a gente está tratando, vocês vão clicar aqui em programa e vai ser aberta uma série de oportunidades aqui, tanto da atenção especializada nesse caso, que é o que a gente está tratando, como no caso de estados e municípios, da atenção primária também, tá? O que está sendo possível solicitar nesse momento, gente? As reformas de unidades, em casos que vocês tenham identificado aí a necessidade de melhoria, e equipamentos, especialmente aqueles que, em função da inundação, seja necessária a sua substituição, né? Então, a gente está colocando lá todos os equipamentos da média e alta complexidade para que vocês possam solicitar esses equipamentos. A partir do momento que vocês clicam aqui em programa
Pegamos aqui, por exemplo, rede de urgência e emergência, que são de equipamentos da atenção especializada. Vocês vão indicar um valor, né? Como é que se indica esse valor? O valor qual é que eu tenho de expectativa de que custe esses equipamentos, né? Então, vai colocar lá a aquisição de equipamentos, o valor que vocês imaginam. Não se preocupe com esse momento, porque essa questão assim é só de uma expectativa de valor. Qual é o valor que vai valer, gente? Vai valer o valor de acordo com o que vocês forem colocando na cesta de equipamentos, né? Cada inclusão de equipamento já tem um valor pré-definido, que é um valor de referência do Ministério para conseguir fazer isso. Então, coloque aqui uma expectativa de valor, de acordo com o que você vai inserindo, ele vai sendo ajustado. E clica aqui em iniciar a proposta. A partir desse iniciar a proposta, de acordo com o objeto que foi selecionado por cada um de vocês, ele vai solicitar uma justificativa, qual que é a unidade, importante dizer qual o CNES, e a gente está observando aqui, de fato, se os CNES estão dentro da mancha, né, de inundação, de fato, o que aconteceu, como é que a gente está observando isso daí, e depois, cada um dos ambientes, dos serviços, a relação de cada um dos equipamentos, tá bom? Então, essa é uma forma simples e mais tranquila de vocês solicitarem esses equipamentos. A gente está ainda com a nossa superintendência com dificuldade, mas a nossa superintendente está atuando aí junto com o COI, acho que todos têm conhecimento que foi estabelecido um COI aí no estado do Rio Grande do Sul, onde tem a Secretaria Estadual, né, o COSEM está presente lá, o Diego como secretário executivo, né, também o nosso superintendente também está fazendo parte desse COI, onde estão sendo discutidos diariamente todas essas emergências, né? Então, e especialmente quando a gente fala da questão da atenção primária que atingiu todos os municípios e da média alta complexidade que basicamente são providos por vocês em toda a região. Mas a gente está com o nosso 0800 funcionando, né? Se tiver alguma situação aí especial, a gente continua com o nosso portal como ponto de contato. Esse e-mail aqui do investisus@saúde, o que que a gente está pedindo no caso do e-mail, gente? Se vocês tiverem alguma dificuldade, coloque lá no assunto Rio Grande do Sul, tracinho, qual que é o assunto. Porque a gente está tratando isso como prioridade, considerando o volume de assuntos que a gente hoje está tratando aqui no Ministério nessa questão do financiamento. E aí a gente entendeu que havia necessidade, nesse momento, de criar um grupo específico para tratar das questões do Rio Grande do Sul. Então, nós criamos uma comunidade no WhatsApp, vocês podem colocar aí o celular de vocês, quiserem já copiar esse link aí, né? Já temos bastante pessoas cadastradas aí, onde a gente colocou lá a parte de cada um dos assuntos, né? Hoje, por exemplo, estava falando com o pessoal de Porto Alegre que estava com alguma dificuldade em relação ao piso da enfermagem, né? E aí a gente usou desse canal aqui para facilitar. Qual é a ideia? É aproximar essa relação, porque a gente sabe que o tempo de vocês já não era, né, muito fácil, né? Agora, então, assim, é um tempo urgente, onde a gente precisa estar mais próximo de vocês. Então, a gente criou esse grupo aí no WhatsApp, onde tem dentro dessa comunidade, tem cada um dos grupos dos assuntos. É importante que vocês coloquem para as pessoas que operacionalizam isso dentro dos hospitais, para que vocês consigam ajustar isso de forma mais ágil, né? E aí, por último, que é super importante, é a gente falar do prazo que está estabelecido, gente. Nós estamos já aí há mais de 30 dias com esse sistema aberto, né? Só para vocês terem uma noção, nós temos já aqui hoje cadastrado, falando só do setor filantrópico, mais de 100 milhões de reais em propostas cadastradas só para o estado do Rio Grande do Sul, um percentual mais voltado para equipamento do que para reforma, é importante a gente dizer isso, está quase que um Pareto aí 80-20 para equipamentos, mas nós temos ainda alguns dias, né? Temos aí essa semana toda, né? Hoje é dia 17, nós temos até o dia 25 para que vocês possam cadastrar. 25 vence a próxima terça-feira. Aí vem a primeira pergunta, Dácio, por que que é o dia 25? Porque esse foi um prazo que foi estabelecido em todo o governo para que a gente possa ter um panorama da atuação e da situação do Rio Grande do Sul, né? Então, todas as pastas estão trabalhando com essa data do dia 25, né? Então, a gente está acompanhando diariamente. Então, todos os dias de manhã aqui eu pego essa informação, encaminho à Casa Civil da Presidência da República, que está acompanhando muito isso de perto. O nosso secretário executivo aqui também está fazendo parte dessas discussões. E aí, inicialmente, estávamos tratando da questão da atenção primária, né? Se muitas unidades foram destruídas e sua necessidade de reconstrução está sendo discutida. E aí o setor filantrópico também é importante nesse processo, por isso
que quando nós conversamos alguns dias atrás, né, Mário, a gente identificou uma necessidade de trazer esse esclarecimento para vocês, para saber se vocês estavam atentos a isso e dizer que o Ministério vai tratar isso aqui com prioridade. Aí vieram as primeiras perguntas, Dácio, como é que será isso? Existe um orçamento específico para isso? Nesse primeiro momento, a gente está tratando baseado no quê? Para identificar qual é a necessidade. Então, assim, já tem muita clareza sobre a questão das unidades básicas de saúde, né, qual que é o atingimento, qual é a necessidade de equipamentos, qual é a necessidade de construção, qual é a necessidade de reforma dessas unidades, né? Agora a gente precisa ter um cenário claro do ponto de vista do filantrópico. Então, tem já esse número que eu acabei de passar para vocês, né? Eu não lembro agora qual é o número de projetos que estão cadastrados, mas isso significa aí basicamente 100 milhões de reais em pedidos. E aí a gente precisa aí ter uma noção como é que é o tamanho desse desafio para poder fazer uma discussão aqui orçamentária, no sentido até de envolver o próprio Congresso Nacional e tratar como é que a gente vai lidar com essa questão, tá bom? Então, assim, é uma apresentação muito curta, muito no sentido de alinhar com vocês o que a gente tinha de expectativa aqui nessa nossa conversa inicialmente e me colocar à disposição aqui. Certamente tem muitas dúvidas do que podem acontecer, o que são os problemas que possam estar acontecendo, e eu queria me colocar à disposição aqui para fazer isso. Tárcio, deixa eu já iniciar aí as perguntas, aí depois a gente trabalha um encerramento aqui. Mas essa relação final de equipamentos, será que seria possível a gente ter ela compartilhada por parte do Ministério, no sentido do que, por exemplo? A gente sabe que tem um movimento, né, de muitas pessoas e muita gente tentando ajudar, tentando de alguma forma auxiliar. Durante a feira hospitalar, a gente desenvolveu todo um trabalho, junto com o deputado Pedro Westphalen, junto com um grupo de executivos que estavam lá na feira, etc., no sentido de hospitais privados que de repente tenham condições, próprios fornecedores de empresas que estavam na hospitalar de contribuir. Então, assim, você vê possível, até como uma alternativa para esse trabalho aí de discutir orçamentariamente as possibilidades de repor, principalmente esses equipamentos aos hospitais, desse trabalho ser compartilhado, não só com o Ministério, mas com outras instituições que queiram de alguma forma contribuir para esse processo? Não acho isso um problema, né? Assim, é um desafio, acho importante a gente dizer isso, né? Uma coisa que ninguém estava prevendo, e aí vocês acabaram de relatar aí, quando a gente acha que a coisa começa a se organizar, e aí de fato tem né, teve rajadas de vento enormes, muitas unidades destelhadas ontem, então a gente precisa de toda a cooperação nesse sentido. O que eu acho que é importante, Mário, é a gente vencer essa primeira etapa, de dizer, a gente quer entender que, considerando o tempo que for aberto o sistema, no próximo dia 25, nós tenhamos um cenário de qual é a necessidade hoje do setor filantrópico, como a gente já tem clareza da atenção primária. E aí, certamente, por meio da CMB, essa é uma conversa que precisa ser feita com a Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, né, lá com o nosso secretário Adriano Massuda, mas não vejo nenhuma dificuldade em compartilhar essa informação e muito menos de buscar outros meios para poder ajudar, porque acho que toda ajuda é necessária nesse momento. Perfeito, Darcy. Mas, pessoal, as dúvidas aí podem ser esclarecidas, a gente está à disposição para dar aí mais um tempo para vocês poderem esclarecer e ter bem claro aí o processo todo. A gente já tem algumas perguntas no chat aqui, Mona tem uma questão, mas o Cristiano está de mãos levantadas, a gente não sabe se está vendo, se a gente vai conseguir enxergar a todos, mas a gente tem aí algum tempinho para poder esclarecer as dúvidas de vocês. Cristiano, Oi, Darcy, tudo bom? Cristiano, Bruno Borla, Lajato. A gente tem o L ponto construído aqui no hospital e a gente encaminhou, junto ao ministro Pimenta e ao Mané, o pedido de conclusão do L ponto. Ele já está construído.
tem todos os itens que eu coloquei ali no chat. Isso é possível de cadastrar ou não? Deixa eu olhar aqui no chat. Ele está construído, falta o barramento, a iluminação dele, o registro junto à ANAC já está saindo, porque a gente já tinha esse heliponto autorizado há 10 anos atrás, então a gente está fazendo a reaprovação dele, mas estão faltando itens para a conclusão dele, tá? Então, hoje todas as aeronaves, quando tem resgate aqui, pousam aqui no Parque do Imigrante, assim como aeronaves que vêm fazer captação de órgãos no Bruno Born, que é referência até a fronteira. Então, a gente tem que ir correndo atrás das aeronaves nos campos de futebol para ver onde é que eles estão. Isso é possível cadastrar? Então, Cristiano, assim, nesse momento a gente está focado mais em reformar, né? Assim, por que que acontece, gente? Assim, nós estamos tendo pedidos de toda a ordem, a gente sabe da necessidade da rede como um todo, né? Mas a gente precisa priorizar, né? Então, assim, qual é a prioridade? Eu tenho um serviço que parou de funcionar e que estourou toda a parte elétrica e precisa de fato de reformar, né? Esse serviço terá uma prioridade. Nesse caso aqui, como é uma conclusão, eu acho que a gente teria até um pouco de dificuldade, por quê? Só para vocês entenderem, essa unidade, ele ponto aí, ele fazia parte de algum projeto, não sei se recurso federal ou com recurso próprio, mas o que acontece é que na lógica da prestação de contas, até para a gente mensurar custos e a lógica de prestação de contas, eu teria alguma dificuldade. É por isso, por exemplo, que a gente não abre o sistema para conclusão de unidade. Porque se alguém, como no caso de um financiamento federal, conclusão é porque alguém começou e não terminou, né? Então, eu acho que a gente teria um pouco de dificuldade nesse objeto aqui. Mas acho que dá para conversar, talvez não com esses recursos aqui que a gente está falando, mas com outra fonte de recurso é possível finalizar. Só não podemos usar isso agora como um critério de prioridade. A gente já fez o pedido pela Defesa Civil também, eu acho que pode ser que enquadra por ali daí. Ah, talvez funcione. Então tá, obrigado, Darcy. Nada, querido. Tem uma Mas outra pergunta. Desculpa, Mário. vai lá, pode ir, pode ir. Aqui tem uma pergunta. É possível cadastrar necessidades de investimento de melhoria de contingências de infraestrutura, água, luz, telemetria? Então, gente, assim, é importante a gente... E aí, eu acho que as perguntas estão muito pertinentes nesse sentido. Qual é o objetivo agora? Eu tinha um serviço que funcionava e que, em função desse processo, né, do que vocês passaram, eu preciso colocar para funcionar novamente. Então, quando a gente está falando de reforma, é nesse âmbito de voltar a disponibilizar para a população os serviços que funcionavam e que agora não estão funcionando mais. Então, assim, aí isso tem a ver com critério de prioridade, né? Vocês imaginam aí o tamanho do nosso desafio orçamentário para dar conta de tudo isso que está sendo colocado. Então, assim, a gente está buscando basicamente as necessidades aonde que tem a mancha, que estão em calamidade, que estão em emergência, que houve de fato inundação, né? Então, observando isso, aí tem os desafios que são normais. Vocês imaginarem que construir uma unidade de saúde no mesmo lugar onde já foi inundado 2 vezes, não vai acontecer a construção dessa unidade lá. A gente vai ter que buscar um outro local para fazer essa construção. Então, é nesse sentido que a gente está colocando. Eu não sei se a pergunta aqui não ficou clara mais para mim, mas para deixando claro, Dácio, qual é o escopo dessas obras que a gente está colocando? São obras de unidades que em algum momento foram prejudicadas por esse processo de inundação e que, para voltar a funcionar, precisam dessas reformas. Ellen, Boa tarde, Dárcio. Boa tarde, Mário. Só para deixar mais claro, aqui na Santa Casa de Porto Alegre, né, com o evento de praticamente uma semana de falta d'água, nós identificamos que no retorno da água, a água vem suja, né, e isso já tinha acontecido em um outro evento lá em janeiro, e água sem condição, né, ataca CME, ataca nutrição, parando praticamente toda a nossa atividade assistencial. Então, assim, identificamos que água, né, e a necessidade de telemetria, identificar, né, e monitorar todos os nossos sistemas de infraestrutura em tempo real de calamidade, isso é algo muito importante para a operação dos hospitais, né? Nunca havia acontecido e isso passou a ser um novo normal. Né? Em janeiro, então, tivemos um evento muito forte e esse evento agora também nos desestabilizou em relação a monitoramento, né, e a falta de insumo básico que é água.
Não, Ellen, eu acho que agora ficou mais claro. Vamos lá, gente. Assim, é, talvez eu tenha me antecipado aqui. O que é importante é vocês cadastrarem os pleitos de vocês. Nesse Perfeito. teu caso, Ellen, é colocar lá na justificativa. Não há dúvida de que isso está impedindo a operação. Uhum. Então, é importante que isso seja considerado. O que a gente está colocando é que nós criamos aqui níveis de priorização, né? E aí é importante a gente já dizer, dar um panorama para vocês qual que é a expectativa disso. Mas, Perfeito. sem dúvida, façam os pleitos, né? A gente tem até o próximo dia 25 para poder registrar isso daí. Perfeito. Obrigada. Nada. O pessoal que foi para o chat aí, Chayane, Maurício, vocês querem fazer a pergunta por participando conosco? Ou então, se for assim, a gente pode ler aqui para vocês. Mas vamos lá. A Chayane, Tárcio, é possível cadastrar troca do telhado do hospital, pois com as chuvas extremas entrou bastante água no hospital, porém não tivemos alagamento. Hospital Nossa Senhora da Oliveira de Vacaria. É o que você colocou, né? Chayane, Posso complementar essa pergunta? pois não, André, Perfeito. Claro, André. Darcio, tudo bem? O tudo que bom? que eu estava vendo? Por exemplo, nós tivemos esse final de semana uma situação de um temporal numa cidade em que não tem mancha. Você falou uma coisa interessante no início, você falou mancha. A minha pergunta é no sentido assim, aquele hospital que foi afetado esse final de semana e que está hoje com metade da sua estrutura impossibilitada de usar porque o telhado caiu e entrou água, quebrou vidro, uma série de outros danos que ele teve, ele poderia se cadastrar, ele poderia cadastrar essa reforma dele, mesmo não estando na mancha da inundação, porque nós temos vários hospitais que tiveram avarias nos seus telhados e, consequentemente, o gesso molhou, caiu, acabou Sim? danificando uma sala de cirurgia, uma sala de internação, um pronto atendimento. Então, isso é uma situação bem recorrente e que pega Uhum. todo o estado, ela não pega somente a mancha. Não, então, acho que é importante dizer assim, o sistema está aberto para os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Entretanto, a gente está criando uma lógica de priorização do que é mais urgente, do que é mais necessário neste momento. E aí, por isso que eu citei a questão da mancha, a gente está observando diversos outros indicadores, até para saber por onde a gente começa, gente, porque é desafiador. Aliás, vocês estão vivendo isso aí, vocês sabem muito mais do que nós aqui qual é o momento que a gente está vivendo. Então, assim, o que a gente está criando é, ok, dentro de todos esses 497, onde é que estão os municípios que estão em emergência? Onde estão os municípios que estão em calamidade? Onde são os municípios que, de fato, foram impactados com toda essa situação? Então, é com base nisso que a gente vai criar um processo. O que é muito importante é dizer o seguinte, a justificativa de cada um desses projetos é o que eu acho que define a maior clareza para nós aqui, o que é mais importante. Então, assim, por favor, utilizem do campo de justificativa para deixar claro qual é a necessidade. Né? Essa coisa aqui mesmo do telhado que foi colocado aqui pela Chayane, né? Não tem dúvida, é um processo de reforma, né? O que a gente precisa é que os serviços estejam adequados. Na atenção primária é a mesma coisa, gente. A gente sabe que o que aconteceu, que as unidades que deixaram de atender, as unidades em volta serão pressionadas do ponto de vista, né, da população. E precisa repensar essas unidades agora. O que a gente teve clareza também é de que, em alguns casos que a gente construiu lá, em um ano, tivemos 3 enchentes no mesmo lugar. Não faz sentido manter uma unidade lá naquele lugar. Então, essa percepção agora, eu acho que é importante a gente estar todo mundo muito atento para poder que os investimentos eles tenham essa clareza a partir de agora. Perfeito. É, só por ordem aqui, eu vou seguir o Maurício, depois eu passo a palavra para você, tá bom, Johnny? É, Maurício Níquel, é possível encaminhar mais de uma proposta? Pergunto, porque os itens disponíveis para a solicitação estão segmentados por programa. Por exemplo, a instituição está cadastrada como hospital geral, mas tem itens de necessidade que só aparecem no programa alta complexidade. Bem É isso aí. operacional essa proposta, essa pergunta, Ó, Dade.
Ótimo, Maurício. Pode cadastrar quantas propostas forem necessárias. Aí a pergunta é, Dácio, por que está organizado nessa coisa de programas? Porque o que acontece, gente? Pelo volume de propostas que o Ministério tem, a gente precisa tentar segmentar para conseguir dar conta e diminuir as diligências. Só para vocês terem uma noção, nesse momento a gente já está chegando a quase 40 mil propostas esse ano, né? Então, assim, para poder facilitar, e aí a vantagem é de que de 40 mil, 37 já estão aprovadas, né? Então, acho que tem a ver com isso. Isso mesmo, 37.911. E aí, o que a gente está colocando aqui pode cadastrar mais de uma proposta se você tem a parte de urgência e emergência, a parte ambulatorial, a parte de maternidade, elas estão realmente separadas, segmentadas, mas pode cadastrar mais de uma proposta. Obrigado, Darcio. Johnny, Boa tarde, Darcio, Mário, tudo bem? Olá, Jânio. Eu sou do Hospital Estrela e a gente está justamente fazendo todo o projeto para mudar a nossa subestação de lugar, porque na enchente agora de maio ela foi atingida pela cheia. E aí eu queria ver como a gente não tem ainda o valor fechado, Darcio, o valor que nós vamos lançar ali, ele pode ser um valor estimado, porque ele é muito obra e componentes eletrônicos, né? Então, de que forma que a gente pode lançar isso, valores estimados por hora? Sim, por hora sim. Isso vai ser objeto de análise e a gente tem tanto análise do ponto de vista meritório, né, sobre a necessidade, quanto avaliação de custos pelo nosso técnico econômico. E aí certamente vai possibilitar majorar esse valor ou ajustar ele para menos. É porque nenhum dos itens contempla CIGEM, né? É tudo Isso. fora do CIGEM, É muita obra, os né? equipamentos. Isso. E Ah, aí precisa ver depois toda aquela questão da planilha SINAP. Nós estamos nesse necessariamente. momento detalhando o projeto, né? Então, em breve teremos algo mais detalhado, mas por enquanto a gente tem algo ainda um anteprojeto com valores estimados. O que é importante, Johnny, aí considerando o prazo, porque esse é um projeto mais complexo, né? Então, assim, o que a gente precisa agora dia 25 tá aí. Então, podem, que vocês possam fazer uma previsão de quanto que seria esse projeto, apresentar a justificativa de forma muito clara, entender o que isso está impactando no serviço de vocês e, com base nisso, apresentar e finalizar essa proposta. E aí, a partir daí, com esse processo de análise, vocês vão depurando e organizando isso e temos algum tempo para poder avaliar isso daí. Perfeito. Complementando o Darcio mais uma vez, se me permite, o Johnny, no caso, ele vai ter que o hospital precisa fazer, agora ele vai lançar um valor estimado, mas ele precisa fazer todo o projeto técnico detalhado, que logo ali adiante, e eu pergunto esse logo ali adiante, até para o hospital ter uma ideia, assim, até dia 25 um valor estimado, mas com que perspectiva de prazo um projeto técnico detalhado, concluído, para que dê segmento dentro da análise depois, dentro do fundo? Então, vai depender nesse caso é projeto a projeto. O que acontece? Como isso envolve uma obra, isso possivelmente vai ser feito por meio de um contrato de repasse, né? E aí tem os prazos da Portaria Interministerial 33 que vão até 24 meses da possibilidade de fazer isso, mas a gente sabe que nesse caso não é uma possibilidade, no entanto que a gente tem essa urgência de colocar esse serviço de volta para funcionar. Mas a legislação permite até 24 meses para o que eles chamam plano de trabalho, né? Porque tem a proposta e o plano de trabalho. O plano de trabalho é o termo de referência onde se detalha cada uma dessas questões. Eu queria mais alguém? também, eu queria também reforçar a colocação do colega anterior, que foi o Cristiano, da questão do heliponto, né, que eu até vejo isso como uma contingência, Darcio, visto a atual situação. Sim, Nós falávamos hoje de manhã ainda numa reunião com a Secretaria Estadual de Saúde, né, Rogério, que é nosso vice-presidente, está junto conosco aí, sobre essa situação de remoções que foi em grande número feito via aérea sim. e já estávamos preocupados com essa nova situação agora, de hoje, agora, né, que a gente estava no início da reunião aqui comentando,
E essa questão das remoções por via aérea, ela tem se tornado corriqueira, né? E não só nesse caso daquele hospital, eu sei de outro hospital na região ali das Missões, que também está em vias de, eu não sei se está aqui na sala, mas que também está em vias de concluir um heliponto, e que isso, eu não sei se isso seria uma contingência, mas eu gostaria de pedir aqui em nome da federação, inclusive, que o fundo não tirasse isso do radar aí de possibilidades e de alternativas, assim como outras ações de contingência. Entendo que construir no mesmo local, depois de 2, 3 vezes, talvez é uma discussão que está sendo feita em não só de hospital, de moradia, de empresas, de tudo aqui nesse momento, mas eu tenho situações de hospital que, por exemplo, alagou uma subestação e que precisa de um investimento para fazer uma contenção para não alagar essa subestação. Que esse tipo de obra seja possível de se incluir, cadastrar, e que não saia do radar aí do fundo, porque, dada a sequência de eventos que nós tivemos adversos aí, e que nós vamos ter que ter essas alternativas de buscar recursos, porque essas ações de contingência diferentes, né, nos diferentes hospitais, elas serão necessárias em algum momento, né? Não, eu tenho certeza, André. E aí, assim, para deixar bem claro, viu, gente? Assim, o nosso diálogo aqui hoje é muito, inclusive, para poder ouvir, né? Qual é a necessidade real de vocês, né? Então, assim, a gente precisa aqui, do ponto de vista enquanto área técnica, né, entender na lógica lógica do financiamento como é que a gente consegue resolver esses problemas. Eu tenho certeza que organizar esse processo aí dos L pontos é importante, né? Até porque se ganha em tempo de, 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 de transporte de um paciente que muitas das vezes isso evita um óbito, né? Então, assim, eu tô sensível a isso, vou levar isso à área de urgência e emergência. O que eu disse aqui do ponto de vista hoje da formalidade, isso pode ser um problema, porque nesse caso que o Cristiano colocou, já é uma coisa que começou. Se fosse um L ponto novo, seria mais fácil. Se fosse como é uma conclusão, a gente precisa achar um meio dentro do normativo existente para viabilizar isso daí. O que não é, eu acho muito difícil, se for uma coisa pontuada, pensada de forma muito direta para poder resolver aí. Acho que é possível sim, até porque não me parece que tem um custo muito elevado para conseguir finalizar isso daí. Mas estamos atentos, eu anotei aqui, já vamos levar isso lá para o secretário Adriano e para o pessoal da urgência e emergência. A vantagem é que depois desse nosso evento, com certeza o Darcy não vai mais esquecer do L ponto, porque Não, vou não. é um pedido bastante sui generis aí, né, Não, do dia a mas é dia, da importante, né? rotina, mas é importante, né? Antes de Desses, passar, desses aí, não, viu, Mário? Assim, eu estranhei a primeira vez que me pediram para que a gente financiasse aqui ratos virgens e depois cavalos. Mas aí depois a gente foi entender o porquê e tem todo sentido. tá Mas a gente vai certo. aprendendo. L ponto tá agora também no, É, no glossário. antes de passar a palavra, Maurício, só complementando aqui, porque a Chayane, ela, eu não sei como ela está participando com a gente, porque ela está sem web e sem microfone, né? Mas ela está perguntando já, Darcio, se os projetos que estão aguardando formalização teria aí alguma previsão para você aí compartilhar conosco. Então, Chayane, é isso. A gente vai aguardar até o dia 25 com o objetivo de entender qual o cenário que nós temos hoje de solicitações e criar uma ordem de prioridade para isso. Com base nessa lógica de prioridade, que a gente vai começar a fazer as análises e tomar as decisões. Não podemos perder tempo, né? A verdade é que precisa ter uma resposta imediata, por isso que a gente deixou o prazo muito próximo, para ter nesse primeiro momento um cenário de entender qual é o tamanho disso, quais são as características, como é que a gente cria critérios de priorização, e aí a gente vai atrás de resolver cada um desses casos. Maurício? Me ouvindo? Ô, Sim. Maurício. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela possibilidade da participação. Eu confesso para os amigos que eu fui até um pouco mais ligeiro quando abriu a oportunidade. Eu já encaminhei uma proposta para o Ministério, essa proposta já está em mérito. E a área técnica me pediu anuência da CIB.
eles têm noção que a CIB tem pauta de reunião e tempo de reunião? Entenderam a minha Não precisa- pergunta? Entendi. Não, não pode ser de referendo, Maurício. Não tem necessidade de reunião da CIB. Especialmente nesse caso, pode ser de referendo. Por que que é importante a gente ter a anuência da CIB? Porque é um sistema. E, né, dentro da organização local, é importante que os secretários entendam qual é a necessidade desse serviço e como é que eles colocam isso, né? Vocês fazem parte do SUS, então tem que estar dentro desse processo. Mas não há necessidade de reunião da CIB, pode ser de referendo. Ok, obrigado. Nada. Mais alguém, pessoal? Tem uma pergunta importante aqui, viu, Mário, que eu queria responder. Hum, Que é do de- Guilherme Mantovani. Tô achando que é meu parente, hein? Aham, Valor de referência do CIGEM e do grupo gerador estão muito defasados. Eu queria que você fizesse um contato comigo aqui, Guilherme, porque nós temos uma cooperação com a indústria e os valores do que estão no CIGEM são valores fornecidos por essa indústria. Então, para fazer parte do Procote, ele que tem que entregar esse equipamento nesse valor. Então, se tiver alguma coisa diferente disso, e aí, aliás, gente, serve isso para todos os equipamentos que estão no Sigin. Vocês nos ajudem a isso, porque para poder a gente colocar a especificação e o nome deles dentro da cooperação, no site do Ministério, etc. e tal, eles têm que entregar o valor, esses equipamentos nesse valor. Então, se não estão entregando, a gente precisa de um feedback. E aí, ninguém mais do que vocês podem nos ajudar em relação a isso. Que aí a gente vai fazer uma conversa em alinhar e se tiver necessidade de ajustar, vamos ajustar. Temos só que ver se a gente está falando da mesma especificação, né? Por isso que a gente coloca preço sugerido e normalmente existe aí um outlier aí de 10 a 15% desses valores. tá. Ele, Pelo que ele está colocando aqui, claramente tem uma questão de especificação, mas eu gostaria que você me mandasse, se puder fazer isso pela CMB, ou então tem o nosso contato aqui no fundo, me ajuda nisso aí que a gente vai atrás desse item. perfeito. Ele também fala, viu, do sistema de cadastro de proposta do fundo fechado para diligências. Está Al- fechado al- para diligências no caso das emendas impositivas. tá, Emendas de bancada, emendas de comissão e programação estão abertas. Por que está fechado para as emendas individuais e de bancada impositiva? Porque tem um regramento que foi estabelecido lá na Constituição e ratificado na LDO. A gente está naquele meio, assim, a gente chama isso como se fosse um jogo de futebol, sabe, gente? Primeiro teve o primeiro tempo, né? São 120 dias após a aprovação da LOA. Aí nós temos agora uma parada técnica onde os parlamentares podem alterar ou não as suas emendas e vamos ter mais 120 dias para poder dar conta dessa segunda etapa aí do que não foi aprovado ainda. Como eu falei para vocês aí, tem uma quantidade pequena aí, a gente já aprovou mais de 90% dos projetos desse ano, empenhamos aí boa parte e estamos aí no processo de pagamento nos próximos dias. mais alguém, senhores? Acho que o Johnny tinha levantado a mão, né? Sumiu da minha tela, o É, Johnny. é, Tá aí ainda, Johnny? Na verdade, era mais para complementar ali o questionamento do Guilherme, que a gente passou pela mesma situação, tá? O gerador que está disponível hoje no CIGEM, ele tem uma potência limitada, né? Então, hospitais de maiores portes, que têm uma demanda maior, não são atendidos pelo gerador que está no CIGEM, né? Pela característica dele, ele tem geradores até 350 quilowatts, né? Então, quem precisar cavear, quem precisar comprar geradores acima disso, não é atendido pelo CIGEM. Então, não sei se é possível, Darcio, Não. Sim, ampliar então os itens as opções dentro deste item. não, aliás, excelente, Johnny, que você está colocando aí. E aí eu queria pedir aos amigos o seguinte: nós estamos aqui, gente, nós estamos aqui para financiar o que o sistema precisa. E vocês operam o sistema. Então, assim, se tem itens que não estão no CIGEM, e aí temos se já é um item que existe, há uma questão de especificação, como essa que você está colocando, eu já vou pedir aqui, eu só preciso que vocês me mandem, aí pode fazer isso pela CMB, acho que é importante, né, de dizer o seguinte: quais são os itens que nós precisamos nas nossas unidades que não estão no CIGEM? Porque se for um item novo que evidencia alguma questão de procedimento,
a gente manda para a Conitec, passa pelo processo aprovado pela Conitec, passa a fazer parte do sistema sem problema nenhum. É um item que já existe, que tem mudança de especificação, esse que você está colocando aí, por exemplo, com uma necessidade de majorar, né, precisa de um grupo gerador mais potente, não há nenhuma dificuldade. A gente vai submeter isso aqui a SAES, eles vão validar lá, certamente, porque é um pedido de vocês, e aí a gente vai ao mercado atrás para especificar e precificar isso. A nossa parte é essa segunda, a definição é baseada muito na necessidade apontada por vocês. Então, se tem itens que não estão no SIGEM, é importante. Por quê, gente? Assim, por que que a gente fez um item, uma relação? A gente precisava criar uma priorização para os equipamentos em saúde, né? Vocês aí que são mais antigos aqui, como eu nesse processo, aí a gente tinha de cartela para bingo, espumante e panetone com recursos, né, da saúde. Então a gente fez com a René exatamente para organizar esse processo, mas não tem nenhum item que seja médico hospitalar ou que seja para assistência que a gente não coloque, precisamos só ser provocados, tá? Perfeito. Darcio, eu sou o Guilherme, fiz a pergunta pelo chat antes, que eu estava no caminho que a internet estava ruim. Legal, Em Guilherme. relação às emendas impositivas, a minha pergunta foi a seguinte: vou pegar o caso do Hospital de Estrela, que foi bastante atingido. Nós esperamos o rescaldo da enchente para modificar uma proposta, incluindo na proposta da emenda impositiva equipamentos que a gente precisa repor com certa urgência. E houve uma diligência às 10h45 da manhã e o sistema fechou 1 da tarde. É isso. E Vou aí a gente explicar. ficou impossibilitado de... Não, mas e a minha pergunta era essa, se há uma previsão de reabertura desse período de atendimento das diligências, né? Perfeito, Guilherme. Então vamos lá. Essa pergunta ela aconteceu muito esse ano, gente. Por que que a gente coloca a proposta em diligência? Porque nós temos o seguinte, nós temos duas oportunidades. Ou a gente sobresta essa proposta e deixa ela paralisada e aguarda esse momento de avaliação pelos parlamentares e segue de onde ela parou, ou a gente cancela ela e começa uma nova e todo esse processo de reorganização da proposta. Então, nós entendemos ser mais prudente simplesmente colocar em diligência. Aí, por que que vocês colocam em diligência? Porque na legislação, ela diz o seguinte, ou você aprova a proposta ou você indica o impedimento técnico. E para indicar o impedimento técnico, um dos impedimentos é a diligência. Eu não posso ter uma proposta analisada. Então, só para você ter uma noção, das 40 mil propostas que a gente recebeu esse ano, nós somos obrigados, durante 120 dias, a analisar elas pelo menos uma vez. Então, assim, quem conseguiu ser aprovado, foi aprovado. Quem não foi aprovado, algo em torno de 2.000 propostas, ficou sobrestado. Aí, o que é que vai acontecer nos próximos dias? Não demora mais de uma semana, e 10 dias, eu acho, já deve abrir. Ela ficou paralisada, aí a gente simplesmente vai abrir o sistema de novo e vocês vão continuar de onde parou. Então, se você já está na sua segunda diligência, terceira diligência, a chance dela ser aprovada agora é muito grande. E aí, seguirem os proclames de aprovação, publicação, empenho e, de acordo com cada uma das políticas, o pagamento. Temos só que ver aí, no caso do defesa eleitoral, como vai ser para essas questões novas aí. Perfeito. Muito Tá obrigado. bom? Nada. Darcio, a Ellen está perguntando aqui, está pontuando aqui para a gente que cabos e quadros para a ligação do gerador também não estarão contemplados. Especificação SINAP, é isso, né? Essa é uma coisa que a gente vai precisar da ajuda dos universitários, viu, gente? Porque o que acontece? A gente não financia normalmente acessório de item por conta de questões que envolvem aí os nossos órgãos de controle. Mas eu me comprometo aqui a tratar essa coisa do grupo gerador de forma pontual, porque eu já vi que é um problema de mais de uma pessoa. Então, viu, Mário, se puder me cobrar isso, se você achar que vale até a gente fazer um CMB online ou então uma conversa sobre SIGEM, e aí, nesse caso, identificar quais são as fragilidades, não tem o menor problema, a gente faz, porque a gente está aqui para isso, tá? Então, já vou deixar aqui como dever de casa uma conversa sobre o grupo gerador aí com o nosso pessoal aqui da CGAC. Perfeito. A gente vai organizar aí uma oportunidade da gente evoluir nessa pauta. Senhores, mais alguém?
Acho que a Ellen, Mário, está com a mão levantada agora também. Acho que foi a pergunta dela que a gente fez, mas É, pode, fica à vontade, não, Ellen. era só para esclarecer que muitas vezes a gente pede, né, o equipamento e não se dá conta de que eu preciso ligar esse equipamento e o custo para ligar o equipamento é tão grande ou até maior que o equipamento, né? Então, no caso do gerador e no caso das subestações, não adianta eu ter o transformador, não adianta ter o quadro e não ter todos os componentes, né, não ter o gerador para poder ligar o equipamento. Então, teria que ter uma especificação de serviço mesmo, né? Não só uma aquisição do equipamento. A Ellen, necessidade é um pouquinho mais ampla. você tem uma engenharia aí que eu tenho certeza que é de altíssimo nível. Talvez você poderia pedir aí que eles nos ajudassem a justificar a importância de considerar numa proposta de gerador os cabos, os quadros, e etc. Formalizar Não, isso para a gente na CMB e eu já compartilho com o Dart, para ter a justificativa mesmo de quem está na ponta. Acho que ajuda bastante. O que que você acha, Dart? não, acho que funciona bem, viu, Eli? Eu tô convicto, é a mesma coisa de você ter um acelerador É, e você não ter o bunker, né, para colocá-lo. Então tá claro que é uma necessidade. Eu confesso para você que neste item eu não, assim, é a primeira vez que está surgindo para mim aqui essa coisa do grupo gerador e já vou levar isso como dever de casa para discutir aqui com os meninos. Queria perfeito. até aproveitar e fazer um comercial aqui, viu, gente? Nós lançamos no Hospitalar, tivemos lá junto com o Mário uma nova ferramenta que eu acho que, na verdade, não é uma ferramenta nova, mas é um outro olhar sobre essa ferramenta, muito mais voltado para os gestores, que é o Soma SUS, que então eu sugiro lá que vocês entrem em somasus.saude.gov.br, e a gente está ainda montando os combos, mas já tem muita coisa lá. Qual é a perspectiva? Que vocês tenham, de fato, especialmente para vocês lidarem com a questão das emendas parlamentares, uma ferramenta de supply. O que que é isso? Quanto custa, por exemplo, para construir uma unidade? Quanto custa para equipar uma unidade? Quanto custa para manter uma unidade como essa, né? Quais são os procedimentos que podem ser realizados nessa unidade, ou quais são os procedimentos que não podem ser realizados nessa unidade, porque muitas das vezes nós estamos tão imersos nesse processo da saúde que as pessoas que estão fora não conseguem perceber isso. Então a gente está muito atrás da sustentabilidade dos serviços, né? O exemplo do Rio Grande do Sul é um exemplo importante, porque a gente precisa entender agora de forma sustentável como é que eu coloco, aonde eu construo a unidade, né, para não ter esse tipo de problema que a gente teve. Então, assim, é uma ferramenta que só foi lançada agora, tem já os combos do que envolve o novo PAC, que é UBS, Policlínica, Maternidade, mas nós vamos colocar para todos os tipos de unidade respeitando a RDC 50, onde você vai ter no mesmo lugar planta, equipamento, e aí tem uma coisa legal que eu quero mostrar, por exemplo, como é que é montado uma sala de tomógrafo. Então vai ter lá a sala, qual é o ambiente, qual é a metragem, qual é o equipamento, qual é a especificação, qual é o valor, quais são os profissionais que precisam estar trabalhando ali, quais são os procedimentos que são gerados. Isso cria um ambiente, um ecossistema que pode ajudar muito aí na organização, no planejamento de vocês. Então, nos ajudem aí a fortalecer essa ferramenta. Espero que vocês gostem. Depois vocês entrem em somasus.saude.gov.br. Maravilha. Mais alguém, senhores? Acho que respondemos a todos aí, Darcy. Tem só uma última aqui, que as propostas de emendas parlamentares foi prorrogado o prazo de cadastramento das mesmas no SUS, é como a gente estava colocando, as emendas de comissão e bancada não impositiva estão abertas, as emendas individuais e de bancada impositiva estão fechadas, devem ser reabertas entre 10 e 15 dias. Aproveitando aí, explica um pouquinho para a gente, Tarso, em função das eleições municipais, com que prazos aí vocês estão trabalhando aí esse ano? Como que vocês estão se organizando? Acho que é importante você dar um alô para a gente sobre isso aí. É um ano atípico aí, né, para vocês, né? Sim, são 2 anos em um, né? A gente tem agora É, aí até o próximo dia 6 de julho, o período que começa o defesa eleitoral, então as transferências que não são obrigatórias do Fundo Nacional de Saúde serão realizadas até o próximo dia 5 de julho, por isso que está todo mundo aqui em esquema de plantão. Só para vocês terem noção, hoje nós pagamos 1,6 bilhão de reais em emendas parlamentares,
e a gente está num esforço para poder fazer com que boa parte desses recursos dentro da programação, né? É importante a gente entender que existe um decreto de programação financeira do governo federal que estabelece limites de pagamentos mensais, né? Então, a gente está se organizando aqui para tentar antecipar o que for possível dentro dessa programação dos recursos aí antes do período eleitoral. Começando o defesa eleitoral, a gente só vai poder realizar dois tipos de transferência, né? No caso, as transferências que são obrigatórias continuam do mesmo jeito. Estão excepcionalizadas os municípios que estão em estado de calamidade ou de emergência, eles continuarão recebendo recursos. E os recursos que não são obrigatórios, apenas aqueles que foram comprovadamente, no caso, obras em andamento, né, e ações continuadas. O que é uma ação continuada, gente? É uma ação, por exemplo, um curso. Eu não tenho como dizer assim, ó, vai todo mundo para casa, aí volta para quando terminar a eleição, a gente volta para o curso. Uma pesquisa, né? Agora, aquilo que não começou dentro antes do período eleitoral, de fato, a gente vai paralisar durante esse processo eleitoral. Acho que é isso. Perfeito. Maravilha. Bom, Mona, alguma coisa? Podemos. Podemos, Mário. Eu acho que a gente só tem que registrar aí os prazos, né? É muito importante todo mundo rapidamente fazer os registros. Cuidado com as justificativas, né, Dácio? É muito importante o hospital esclarecer muito bem qual é a demanda. À primeira vista, aí a gente viu alguns exemplos de que a primeira vista pode não permitir o entendimento completo por parte dos técnicos, então vamos ajudar nas justificativas aí do qual é a demanda, qual a origem, onde isso afeta a atividade hospitalar para a gente conseguir viabilizar o maior número de projetos, né, Dácia? É isso, fica a dica, viu, gente? Assim, a justificativa é, de fato, o que faz a diferença aqui, porque vocês estão vivendo a realidade. Para os técnicos que vão analisar aqui, são centenas ou milhares de projetos que eles estão avaliando. Então, se a justificativa não for muito clara sobre a necessidade de vocês, de fato, eles vão ter de gerar diligência, essa coisa toda. Maravilha. Bom, primeiro eu quero agradecer aí, André, na sua pessoa também ao nosso vice-presidente Rogério. É um prazer estar com você. A todo o pessoal da Federação do Rio Grande do Sul, aos hospitais aí do Sul, a gente aqui na CMB, a gente não sabe o que fazer para ajudá-los aí naquilo que é possível. A gente fica assim, se sentindo até às vezes é, sem saber, né, de que outras maneiras mais a gente pode, mas todas as vezes que a presidente Vanderly, que o André nos chamam, a gente procura parar tudo que a gente está fazendo para tentar de alguma forma ajudá-los a vivenciar e a superar esse momento de tanta dificuldade, de tanto extremos, né? Então, eu queria dizer que vocês continuem contando com a gente aqui, no que a gente puder ajudar, no que a gente puder contribuir com vocês nesse processo todo de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. É, a CMB ela tem uma agenda que é a sua principal agenda no próximo mês de agosto, que é o congresso que a gente faz todos os anos, que a gente reúne o máximo de hospitais possíveis. Esse ano a gente está muito preocupado com vocês aí no Sul, com a participação de vocês. Então, tanto eu como a Mona Lisa, a gente está assim diretamente e inteiramente à disposição de vocês, se a gente puder ajudar em alguma coisa que seja possível e que esteja ao nosso alcance, para que vocês se façam presente no nosso evento, né? A gente vem discutindo muito o que é possível fazer, o que não é. A gente já tem alguns inscritos aí do estado do Rio Grande do Sul, mas o que a gente puder fazer aí para ter vocês conosco no nosso evento, traga para a gente, vamos discutir, vamos conversar, viu, André? A gente está aqui à inteira disposição de vocês para a gente ver o que é possível fazer para ter os hospitais do Rio Grande do Sul com a gente no nosso congresso. O que tiver, o que for possível, o que tiver ao nosso alcance, eu já tenho aqui o ok do presidente Mirocles, eu e a Mona, para a gente poder tê-los conosco participando nesse momento que para a gente é tão
tão importante e tão especial. Então, a gente está aqui acompanhando os projetos de lei, acompanhando a Câmara, o Senado. Tivemos na reunião de bancada dos deputados e senadores do Sul na semana passada com a presidente Vanderly, com o André. A gente está aqui mobilizando a frente parlamentar das Santas Casas e hospitais filantrópicos. A gente está tentando aí com a nossa assessoria parlamentar todos os dias em visita aos parlamentares do Sul para ver se a gente tem alguma novidade sobre os projetos de lei que estão sendo implementados. Enfim, a gente fica aqui à disposição de vocês para que a gente possa contribuir ao máximo para que esse momento seja superado. E também agradecer a você mais uma vez, Darcio. Muito, muito obrigado mesmo por estar sempre de mãos estendidas à CMB, à Rede Filantrópica de Saúde. Você, no Fundo Nacional de Saúde, é uma liderança que, como poucos, a gente enxerga em diversos setores do poder público nacional, estadual e municipal, a seriedade com que você conduz o Fundo Nacional de Saúde, a transparência, a responsabilidade. Hoje você acabou de compartilhar que autorizou 1.600 bi de pagamento. A gente imagina o tamanho das suas costas e a responsabilidade, mas você nunca faltou à CMB e a gente, de fato, tem em você hoje mais do que um grande profissional de saúde, mas um verdadeiro amigo, sabe? Hoje eu, no voo, sentei ao lado de um gerente regional do Santander, aqui no estado de São Paulo, e ele me falou assim, da satisfação em ver o quanto o Fundo Nacional de Saúde evoluiu na aprovação das margens, naquele processo todo que a gente viu você atuando de uma maneira excepcional para modernizar esse processo, para atualizar esse processo, para trazer esse processo mais próximo à realidade e ao tempo necessário que as nossas instituições tanto precisam, às vezes, de estar liberando um recurso. Então, o Fundo Nacional evoluiu muito nos últimos anos e isso se deve ao teu trabalho e à maneira honesta e transparente com que você conduz o teu time, que às vezes a gente acha que é gigante, mas é um time concentrado, é um time que está junto contigo, que está unido a você. Então, é sempre gostoso te visitar, porque a gente sempre sai acreditando que cada vez mais a gente pode acreditar no serviço público, no setor público, e a gente poder crescer e evoluir juntos. Então, de coração, sim, muito obrigado por mais esta tarde conosco e, e fico aqui à disposição de todos vocês também, do fundo também. A CMB sempre vai estar junto com vocês para a gente construir momentos e dias melhores para os nossos hospitais, não só no Sul, mas principalmente no Sul, neste momento, mas também em todo o nosso país, tá bom? Com certeza, amigo Mário, demais colegas aí, para a gente é um privilégio. Essa questão aí do consignado é um projeto da CMB com fundo, viu, gente? Eu lembro, isso aí foi uma coisa que vocês apoiaram demais a gente. Não foi fácil, porque enfrentar muita questão dos bancos não é simples, né? Mas eu havia entendido que vocês são SUS e a gente precisa estar do lado das filantrópicas, né, dentro desse processo. Então a gente avançou e conseguiu implementar essa ferramenta aí que eu acho que resolveu a bom termo esse assunto. Dizer que a gente está aqui à disposição, né? Se vocês vierem aqui a Brasília, quando vocês vierem ao Congresso aí no mês que vem, venham me visitar aqui, senão possivelmente a gente vai estar lá junto com vocês. Queria dizer que, como vocês devem estar percebendo, a ministra Nízia toda semana tem ido aí ao Rio Grande do Sul, né? Junto tem o secretário Felipe Proença, que está morando aí, muito atento a todas essas questões. Tem o COI que está estabelecido aí no Rio Grande do Sul, porque a gente percebeu a urgência e a emergência que é essa situação. Então, como o Mário colocou, só vocês sabem o dia a dia de vocês, aí, o tamanho do desafio que vocês estão vivenciando. E contem conosco aqui no Fundo Nacional de Saúde, que a gente puder colaborar aqui para fazer com que o dia de vocês seja mais tranquilo e que no menor tempo possível essa realidade
volte ao normal, a gente vai estar aqui sem medir esforço, tá? E aí aproveitem, até dia 25, façam a solicitação, que a gente está aqui ansioso para poder ver de que forma a gente consegue seguir em frente e contribuir com vocês, tá bom? Obrigado a todos aí, gente. Mário, antes de encerrar, eu gostaria que o vice-presidente Rogério fizesse o encerramento aí em nome da nossa federação. Eu só queria, Darcio, saber se você tem algum contato, que você pode deixar alguns hospitais aqui no privado, já estão me perguntando. Eu vi que o Mário colocou os contatos da CMB, ou a gente centraliza via CMB, ou se tem algum contato direto aí do fundo que possa ser disponibilizado no chat aí para os hospitais também encaminharem Sem dúvidas ou dúvida. sugestões. Vou colocar aqui. Eu já li o QR Code ali, ficou muito legal o WhatsApp aqui do Fundo Nacional de Saúde Rio Grande do Sul, viu? Parabéns, viu, Darcy? Já estou admitido ali no grupo e ficou muito Ali é o bom. meio mais rápido, viu, gente? Não sei se vocês sabem, mas eu gosto desse trem de WhatsApp. Eu coloquei aqui, tá, gente, o 0800, meu telefone aqui em Brasília, colocar aqui também, ó, 315-2777, e o e-mail do InvestSUS. Você, por favor, só coloquem Rio Grande do Sul, porque como são muitos e-mails, a gente está fazendo essa separação pelo assunto, tá? Então, não deixando de agradecer aí o André, o Rogério da Federação, dizer que a gente está aqui à disposição. Qualquer outra questão, por favor, nos procure. Bom, em nome da federação e da nossa presidente Vanderly, agradeço o esclarecimento, Darcio, né? Eu acho que foi bem importante, que abriu aí bastante horizontes para os hospitais do Rio Grande do Sul que estão realmente aí necessitados, e essa agilidade aí, como o Mário falou, está sendo um exemplo aí do, do, do nosso SUS, né? Que eu acho que somos SUS, e te agradecer imensamente o empenho de você e de toda a tua equipe. E a CMB, né, mas não tem como não agradecer o teu empenho e toda a CMB, a Monalisa que está aí conosco, e torcendo aí de que, dentro do possível, né, dentro das possibilidades aí, ajudem sim os nossos hospitais que estão realmente necessitados aí, nesse momento aí quando a gente está enxergando uma luzinha no fim do túnel, né? Tá vindo mais uma tempestade, mais chuva e agravando um pouco mais aí o que já está sendo reconstruído. Isso que é o mais, além de tudo, mais um ponto triste. Mas então, em nome da federação, agradeço aí, e também o que puderem necessitar, e podem contar também com a federação. Muito obrigado. Maravilha, pessoal. Obrigado a todos, força. Estamos juntos com vocês, sem dúvida alguma, isso daí, tá bom? Obrigado, time interno aí, Mona, todo o time pela organização. Amanhã estamos juntos. Muito obrigado. Até logo, gente. Vamos em frente. Obrigado, Abraço Darcy. a todos. Boa noite a todos.